Como que eu posso fazer um podcast diferente de um Joe Rogan ou de um Tim Ferriss para chamar a atenção da audiência para vir assistir meu podcast? Todo mundo que produz ou vive deste universo tá desafiado. Muita gente veio e já foi embora. Essa nova onda desafia produtores de conteúdo já estabelecidos, que não estão inovando. Eu posso não ser a maior audiência, mas no meu nicho eu quero ser o melhor. Léo Cuba, fundador e CEO da Incuba, agência responsável pelo marketing de grandes marcas. Cofundador da PodFactor, uma rede de estúdios high-end para a produção de podcasts e conteúdos digitais. Criador e host do podcast Talks by Léo. Eu acho que o Pablo Marçal não vai durar mais muitos lançamentos. E eu acho que ele vai sumir. Ao longo desses lançamentos e dessas vendas que ele vai destruindo a vida de algumas pessoas, né? Você acha que ele não sabe o que ele tá fazendo? Esse é um conhecimento que, de fato, cara, pode mudar o resultado de um podcast, assim como mudou o seu. Qual que é a sua leitura disso? Isso é positivo? Isso é negativo? Queria escutar a sua opinião de especialista. Boa, Léo. Seja bem-vindo. Terceiro, quarto? Acho que quinto, se bobear. 30º, talvez. Não, vamos ver. A gente fez o primeiro, que você foi lá em casa, certo? Tô falando de excepcionais, não. Tô falando de excepcionais, não. De excepcionais. Primeiro lá em casa, depois PodFactory. Sim. Depois gravamos um junto, que foi aquele collab que a gente fez com o Dantas e com o Paulo Silveira. E depois um especial de fim de ano. Fizemos um especial de 22 para 23. Verdade. Então acho que... Eu lembro que eu tinha olhado nos meus controles. Acho que esse é o quinto episódio que a gente grava aqui. Esse é o quinto episódio. O primeiro aqui. Primeiro aqui. Cobaia. Como sempre. Eu gosto de usar os amigos pra ajudar. Mas todos os erros acontecem comigo. Melhora o checklist. E prossegue com os convidados importantes. Mas dessa vez, a gente gravou um episódio aqui e perdemos, né? É mesmo? Gravou. Com um convidado... Cara, com um convidado, Cara, perdemos. A gente não sabe o que aconteceu. Era acontecido comigo. Por isso que eu tava desesperado, só que você tava no spa, né, cara? Relaxando, curtindo a vida. Então, mas assim, tá vendo? Você não pode perder a superstição do hábito de eu ser o primeiro. Foi um erro, né? Quando você mudou, perdeu. Foi um erro, Exato. Verdade. Esperar se eu voltar. É verdade. Né, você é ansioso, apressado para estrear o estúdio que tá lindo, novo, né? Sua nova Man Cave, de conteúdo digital, né? Foi o papai, cara. Meu pai é arquiteto, né? Meu pai a vida inteira trabalhou com isso e nos últimos... Meu pai, inclusive, trabalhou 15 anos com a Abílio Diniz, né? Nossa. Ele ajudou muito assim no crescimento do Pão de Açúcar, me contou muitas histórias de quem de fato era o Abílio Diniz, como foi trabalhar com ele. Mas naquela época mais hardcore, né? Ele pegou toda a transição assim da família, estando no Pão de Açúcar, depois o Abílio assumindo e liderando sozinho e crescendo, o Abílio sendo sequestrado. Nossa, toda essa fase. Ele teve uma transição muito, muito impactante na vida pessoal dele, né? Meu pai conta que ele se transformou assim como pessoa. Até no próprio livro ele narra isso, né? Mas quem vivenciou isso na pele, acho que sente mais, né? E meu pai, ele era responsável por toda essa parte de arquitetura do Pão de Açúcar. Das então, lojas. Todas as lojas, cara, tudo era pensado e eles construíam tudo, né? Porque imagina, naquela época o Pão de Açúcar precisava ter, por exemplo, uma prateleira. Quem faz a prateleira? Você mesmo. Então você precisa ir lá e projetar a prateleira. Você precisa fazer um armazenamento de frios. Como é que você faz um armazenamento de frios? E foi virando um playbook deles das lojas, né? Exatamente. E padrão, né? E aí, cara, o ritmo de crescimento de lojas em vários estados, cara, uma loucura, assim. E aí depois meu pai trabalhou muitos anos em hospitalidade, com hotel. Aquele complexo que tem lá em Campinas, hoje é o maior hotel de eventos do Brasil. Sim. Cara, um negócio muita convenção, né, de empresas. Fenomenal, exatamente. Você quer fazer um negócio grande, você tem que ir para Campinas, né? E tem muitos hotéis e tal. Então ele fez isso. E aí ele tava numa fase agora, cara, só pega projeto que ele quer. E eu falei, tem um projeto para você. E aí eu comecei a mandar para ele, né? Eu mandei um negócio louco. Eu falei, cara, eu quero tudo preto. Não, mas eu lembro nessa época, ano passado,
que você começou a fazer um board no Pinterest, eu acho. Você me mandou, foi o isso que você mesmo. acha, referência. Eu falei, vê isso e tal. E você me mostrou uma das primeiros mockups em 3D, né, do projeto, Sim. que já era nessa linha e foi ficando cada vez mais escuro com as referências, né? Ele mandou, por exemplo, tapete cru. Aí ele mandou as paredes um pouco mais clarinhas e tal. O móvel meio mais madeira. Eu falei, pai, você não tá entendendo. Eu quero tudo preto. Porque, cara, o móvel aqui, ele é um chumbo, um cinza escuro. As paredes eu queria preto. Ele falou, cara, vai ficar muito escuro, vai ficar dark, vai fechar demais. Tá bom, pai, vamos colocar um cinza escuro. E coube, achei que ficou legal. Caberia o preto? Caberia, mas eu acho que deu um toque legal o cinza, eu gostei. Mas você sabe o que acontece? Por quê? Eu acho que tem essa referência de design de interior, ele tem um mood que é muito recente, de certa forma, e virou um pouco referência para vários produtores de conteúdo, tipo Peter McKinnon. Verdade. Né? E alguns produtores de conteúdo digitais, Instagram, YouTube, né? E você bebe muito dessa referência que não é da época do seu pai como designer de interior. Aliás, o Peter, cara, o Peter foi uma das grandes referências minhas, assim, que eu acho até que o Bruno Van Enck foi um dos primeiros caras que começou a traduzir isso pro Brasil. Traduzir isso pro Brasil, que ele fez isso na Rede Corleone, que tem essa cara muito masculina, muito escuro, fotos legais, charuto, bebida. Não que a gente viva isso, mas, cara, tá aqui, copo de uísque, garrafa de uísque. Por quê? Porque transmite um pouco esse clima, assim, né? Sim, exato. E eu acho que ficou muito legal. O primeiro impacto que eu tive quando eu entrei, e aí, quem tá vendo esse episódio tá vendo o take da câmera aqui nessa área que a gente tá gravando, mas todo o ambiente, né? O quão flexível ele é pra você aproveitar vários ângulos aqui, né? Cara, tem muitos cenários aqui. Aqui dá pra gravar aula, dá pra dar mentoria, já fizemos tudo isso, dá pra gravar conteúdo de muitas formas. Tem um fundo infinito aqui, né? De 4 fundos infinitos que dá pra você brincar, dá pra você explodir. A gente tem uma luminária similar a essa aqui, que ela é RGB, então você pode explodir uma cor num cinza, fica maravilhoso, o cinza absorve a cor, então dá pra brincar bastante. E aí, cara, eu tava fazendo uma mentoria com o Henri Armelin e ele falou, cara, você tem que gravar lá. Eu falei, cara, mas eu sou sócio de uma produtora de podcast, cara, eu tenho que dar exemplo. Ele, cara, vai pra lá, é sua cara, tem a cara com a sua marca e tal. Aí, com muita dor, eu vim pra cá. E aí, estamos aqui, a gente vai discutir, né, o desafio de gravar fora da Pod Factory. Cara, mas né, porque é muito prático gravar na Pod Factory, né? Mas você sabe um ponto que eu tava pensando enquanto você tava falando tudo isso, né? Será que isso também não é uma tendência, essa questão de as pessoas que têm a produção de conteúdo como core, começar a ter suas cavernas pessoais, seus estúdios pessoais, né, multiuso, né? Porque, de certa forma, quando você fala da referência do Bruno Van Enck, ele fez isso, né? É um estúdio que tem um centro que é a produção fotográfica, tem um lado comercial, mas é o escritório dele, né, e tudo mais. É onde ele socializa, exato, né? Que pra você vai ser a mesma coisa, eu acho. Você vive, cara, isso muito mais intenso do que eu, né? Você vive no mundo de publicidade, né? Cara, a gente é o segundo maior do mundo de podcast. A gente já vai ser o primeiro em breve, falta pouco, recebi esses dados recentemente. A gente pegou um nicho de podcast, eu e você, a gente surfa um nicho muito parecido, né? Um nicho que, obviamente, não vai tornar a gente um Flow, não vai tornar a gente um Podpah, porque são conteúdos muito populares, muito medianos, para não dizer medíocres. Medíocres no sentido de médio mesmo, e né? que tem que ser para atingir grandes audiências. Tem que ser, você precisa baixar a barra. E a gente não quer baixar a barra. A gente quer continuar tendo um conteúdo de qualidade. Mas o ponto aqui cara, a gente virou uma potência de produção de conteúdo. Eu tava há pouco tempo conversando com o Luiz Candreva sobre a Sora, né? Sim. Que é o novo... Cara, isso daqui muda tudo. O Candreva falou assim, ele falou, Toledo, você já parou para prestar atenção de que a partir de agora a gente passa por uma revolução onde a mídia foi impactada. Cara, a TV Globo foi desafiada por pessoas como você e eu. Sim. Só que elevada é a 10ª potência. Hollywood, cinema. Agora Hollywood vai passar por isso. Sim. Porque com o Sora da vida,
ela precisa evoluir só um pouquinho. Cara, eu vou conseguir produzir um filme inteiro, sem contratação de atores, sem ter ambiente, sem precisar ter maquiadora, sem precisar ter... Cara, você não vai ter nada físico, E porque você não precisa tudo vai nem ser fazer digital. o roteiro, porque o Pois roteiro é. você faz no texto generativo, um chat GPT da vida, né? Cara, assim, a gente tá vivendo um negócio que me parece ser pequeno ainda versus o que vai ficar, né? Sim. Qual que é a sua visão sobre Não, isso? então, e aí eu compartilhei no dia, eu tava viajando, eu tava fazendo minha semana off, né, na semana do carnaval, tava num spa, né, pra dar uma descansada e tal. Microférias, por trimestre você vai fazer? Uma semana por trimestre. Né? Uma semana por trimestre. Pra dar uma descomprimida e tudo mais, e foi bom, assim. Isso de é uma boa desconectar. prática. É quase que um digital detox, porque a gente fica muito conectado. Muito, cara. Né? A mente não desliga nunca e tudo mais. E de lá eu vi o lançamento da Sora e eu fiz questão de postar o vídeo no meu stories do Marquise Brownlee, né, o MKBHD, e que é um dos creators de YouTube que eu mais admiro, né, de reviewer de tech, né? E ele fez um review do Sora muito legal na visão dele como produtor de vídeo, né? E aí ele mostrou 1 ano atrás como era a produção de vídeo generativa com AI, né, e quanto evoluiu em 1 ano, que foi absurdo. Então a gente transporta isso para 1 ano para frente, a gente tá pouco tempo de virar realidade tudo isso. De você fazer um filme, uma série, um comercial de TV, e aí todo mundo que produz ou vive, né, desse universo tá desafiado. Agências de publicidade, por aí vai, né? Os meus clientes falam isso, né? Como é que a gente aplica AI para ser mais criativo, mais produtivo, gastar menos com produção fotográfica ou de vídeo, né? Cara, a gente hoje é uma produtora na Pod Factory, né? Você imagina, tem um custo fazer um estúdio daquele. Sim. Né? Agora, transpõe isso pra Hollywood, cara. Quanto é contratar um ator? Quanto é você, no passado, ter que fazer uma cena de helicóptero que hoje você consegue fazer com drone? Qualquer pessoa consegue fazer com drone. Quanto que custa hoje para você ter um staff para conseguir filmar estilo Hollywood? Porra, uma câmera, um aluguel de uma câmera dessa, tem que ser aluguel, porque uma câmera dessa às vezes custa $500 mil, passa de milhões. Pra você ter ideia, cara, assim, eu acompanho hoje uma galera de produção de conteúdo tão intensa que eles mandam fazer lentes específicas para os trabalhos dele. Vai na Panavision e a Panavision cria uma lente para o seu filme. Então esses caras, os Steven Spielberg da vida, eles fazem coisas muito personalizadas, para dar identidade. Nesse nível, né? Cara, surreal. De lente autoral, vamos dizer assim, para ser uma identidade daquele produtor de conteúdo, daquele diretor, né? E aí vem você e desafia isso com a Sora da vida. Você sabe que eu lembro anos atrás, porque eu gosto de música também e tocava guitarra, tenho ainda guitarra e tocava. Você tem uma coleçãozinha, né? Tenho. E daí, numa época, houve uma revolução que era assim... o que era valorizado eram os amplificadores, os pedais analógicos, né, de válvula, amplificador a válvula, pedais com transistores e tudo mais. E muito caros, né, para você conseguir determinados sons. E houve um momento que tudo isso começou a ser emulado por software. O mesmo som daquele amplificador valvulado Marshall 1960, né, que custa, sei lá, $5 mil, você conseguia com um software, óbvio que não era 100% idêntico, mas era muito próximo, e foi evoluindo cada vez mais. Isso é uma questão de mais de década começou a acontecer. Então se a gente pensa que daqui a pouco com AI, você vai falar, eu quero que o meu filme pareça com a câmera tal, lente tal, fotografia Y, né, e tudo mais. Então não é só a geração do conteúdo em si que impressiona, mas vai chegar, acho que num nível não tão longe, que você vai emular todos os equipamentos num setup específico, né, no look and feel daquela imagem, né, de uma imagem estática, de uma foto ou de um vídeo, né. Então eu acho que o nível de disrupção é muito grande, absurdo, que a gente vai ver em poucos anos. Né? Absurdo. Cara, vamos falar um pouco de podcast, porque você foi um cara que me provocou indiretamente a fazer muitas das mudanças que eu tô fazendo aqui, porque você foi fazendo isso, foi compartilhando, e eu tava numa zona de conforto com o podcast, né? É fácil você entrar na rotina de, cara, a gente chega lá na Pod Factory, cara, faz a nossa gravaçãozinha, tá tudo bonitinho, já tem edição, já tem corte, você não precisa se preocupar com nada. Mas, cara, o conteúdo muda muito, né? E você foi mergulhando dentro desse universo, descobrindo uma série de coisas que eu acho que vale a pena você compartilhar o quanto você quiser compartilhar, que você aprendeu, que você tá vendo de revolução, né? Eu acho que a gente tá passando por
podcast, acho que 2.0. Eu né? concordo contigo. Eu acho que o podcast ele começou a virar a paleteria mexicana, no sentido de todo mundo tem ou quer ter podcast, sejam pessoas, personalidades, empresas e tudo mais, né? E a gente vem de produção de conteúdo de muito tempo, né? Eu tô até fazendo um post que eu vou publicar, acho que essa semana, se der tempo ainda, que vai ser um carrossel, que a capa vai chamar Podcaster Since It Was Not Cool. Podcaster. Since It Was Not Cool. Boa. Né? E aí eu vou fazer um carrossel mostrando a minha produção desde 2010, a evolução, né? Por que eu tô falando isso? 2010 foi o Man in the Arena. Man in the Arena, mas eu quero pegar os primeiros episódios, né? Que eram extremamente amadores, né? E tudo mais. Aquele do Eric Santos. É esse que eu vou pegar. Falando da startup enxuto. Isso, eu vou pegar... Lean Startup. Eu vou pegar pequenos cortes de podcasts icônicos que foram nessa trajetória de 14 anos, né? E então eu acho que o começo já era inovador na época a forma. Então eu penso, o que é a próxima inovação no formato? Né? Porque o core, em qualquer formato, seja texto, vídeo, áudio, qualquer coisa que você vai produzir conteúdo, é o conteúdo em si. Então a qualidade de quem produz o conteúdo, o repertório e como que você coloca aquele repertório para o seu público, para sua audiência, né? E aí quando você começou a falar de podcasts mainstream, né? Eu acho que existe os podcasts mainstream já são estabelecidos, acho que não acredito que vai surgir muitos outros podcasts que atinjam massa, né? Mas eu acredito muito no podcast de nicho, mas que depende muito do conteúdo autoral do interlocutor, do host. E aí, em cima disso, vem uma camada técnica, que é captação, estúdio, né, toda a parte de equipamento e tal. Mas tem uma próxima fronteira que eu acho que é o trabalho de pós-produção, que é esse lugar que eu tenho investigado quando eu vi o podcast do Steven Bartlett, o The Diary of a CEO, né? Quem que é o Steven Bartlett? Ele é um empreendedor inglês, ele apresenta um dos Sharks do Shark Tank da Inglaterra, do Shark Tank UK, o cara é super jovem, o cara tem 28, 29 anos ainda, né? Empreendedor serial, ele tem uma holdingzinha que tem uma agência de publicidade, mas que trabalha muito com Web3, né? Então a comunicação 3.0, vamos dizer assim. E aí, quando ele criou The Diary of a CEO um tempo atrás, ele falou, como que eu posso fazer um podcast diferente de um Joe Rogan ou de um Tim Ferriss? Essa foi a questão dele e me identifiquei muito com isso. E aí ele pensou, cara, como que Hollywood promove um filme? Com trailer. Então, como é que eu faço um trailer do meu podcast para chamar a atenção da audiência para vir assistir meu podcast? E aí ele falou, cara, então eu tenho que pegar profissionais que entendam de filme, de storytelling e tudo mais. Então, hoje, na equipe técnica dele, ele tem um head of trailer, né, que pensa toda a curva emocional que a storytelling do trailer vai fazer, né, e tem todo um framework, um checklist que ele faz. E virou o diferencial dele. E eu falei, cara, quero fazer vou testar. E no meu episódio 110, em agosto do ano passado, com o Yuri e a Carol, fundadores da Insider, né, de roupa, a gente testou essa produção, né? E aí, logo, a minha retenção e meu watch time aumentaram por causa disso, né? Por alguns motivos, né? Primeiro, se a gente está falando um podcast como um Flow, não precisa disso, porque a própria audiência que já está construída e as pessoas famosas que vão lá garantem, né, que vai ter muita audiência, né? No nosso caso, a gente tem um nicho que pra gente atrair mais gente, essas pessoas vão chegar e às vezes não nos conhecem e não conhecem o convidado. Exato. Então, se você começa um podcast, olá, tudo bem? O cara não sabe quem eu sou, quem você tchau, skip. Né? Tchau. Sai, né? Abandona, né? Então o trailer, ele cria um gancho, né? Ele cria hooks que vai segurando a pessoa com técnicas que, por exemplo, o MrBeast usa no vídeo dele, nos vídeos dele, né? Que são os 3 segundos, os 15 segundos, os 30 segundos. Então como é que você faz o primeiro gancho, que é quando o cara começa a ver, ele fica. Então você tem que reter com a primeira frase e depois você vai levando ele numa narrativa que vai retendo ele cada vez mais tempo, né? Então é isso que a gente tem estudado, até com podcasts como Colin Samir, né? Que são os maiores, são os maiores conhecedores de creators, né, da Creators Economy e por aí vai. Então a gente estuda muito isso para aplicar no formato de podcast, né? Eu acho que vale a gente falar logo mais do Modern Wisdom, que também é muito legal, ele faz umas coisas diferentes, mas a gente teve a oportunidade de assistir um podcast com a Chief Viral Officer do Diary of a CEO. Que eu te mandei o link, não era? Cara,
esse episódio foi surreal, né? Porque a gente de fato começa a entender por trás dos bastidores o que ele tem, né? Conta um pouco o que você aprendeu da importância da thumb, dos títulos, o que eles fazem para trabalhar isso. Poxa, eu, por exemplo, estou trabalhando com uma pessoa para fazer thumb agora. E ela já tá me contando quantas thumbs produtores brasileiros já estão usando. Sim. Eles fazem vários, mas Sim. ela já tá falando assim, que o padrão é 3 thumbs, a gente testa para ver qual que performa melhor e daí a gente deixa definitivo. Conta um pouco sobre isso. Então, aí tem todo o resto, né? Porque quando a gente fala do trailer, ele é a partir do momento que você já entrou no conteúdo... Você já clicou. Já clicou. Mas tem tudo antes, né? Então, de novo, voltando pro caso do Steven Bartlett, o time dele só do podcast, do The Diary of a CEO, ele tem um Chief Viral Officer, algo do tipo, e tem um Head de Test, né? Head of Tests. Não é nem de Growth o nome que ele dá, né? Então, uma pessoa pensa em loops virais de como que o podcast pode, que é do tipo, né, você sabe que quando você lança um vídeo no YouTube, você tem os primeiros momentos pós-lançamento, o quanto você tem de VTR, né, quantas pessoas chegam, ficam e retêm, é o quanto o algoritmo vai entender se aquele vídeo é relevante para a audiência para recomendar mais, né? Isso é igual até o algoritmo do Instagram, do TikTok, né? A partir do momento que você posta, é entregue por um recorte da sua audiência, e se você tem retenção e engajamento para aquela audiência inicial que o algoritmo entrega, ele começa a abrir o algoritmo numa velocidade maior, né? Então no YouTube é igual, né? Então, só que aí o que é determinante num primeiro momento, né? Thumb e título, que é o que você vê primeiro. É igual, é a mesma coisa de CRM. Eu estava numa reunião na Incuba agora à tarde, falando sobre uma estratégia de CRM, que a gente está fazendo um teste AB para uma audiência específica, né? O que é a thumb de um e-mail marketing de CRM? É o título. O título. É o subject, né? Então, você testa subjects, né? E no YouTube você testa thumbs, né? Thumbs, a combinação de thumb e título, que tem evoluído cada vez mais. A gente vê, né? Você olha uma thumb falando, essa pessoa está estudando e está testando thumbs modernas, até na forma que é feita a thumb, a diagramação, né? A forma que a imagem está composta e tudo mais, né? E aí o que o Steven Bartlett faz, ele faz N thumbs e testa essas thumbs antes do vídeo lançar. Então ele testa aquelas thumbs, né, numa audiência específica, vê qual é o melhor CTR para colocar na thumb principal quando ele lança o vídeo. Fora do ambiente YouTube. Acho que fora do ambiente YouTube, e mesmo depois que ele lança o vídeo, ele troca às vezes a thumb. Eu vejo que ele troca. Não só ele, o MrBeast faz isso toda hora. Você vê o mesmo vídeo, mudou a thumb, mudou de novo, mudou de novo. Eles ficam testando. Eu acho que se a taxa de visualização vai diminui a curva, ele já troca a thumb, entende? Uhum. E o que eu achei, assim, interessante, eles têm algumas disciplinas, né? Uma das disciplinas é a gente tem que produzir no mínimo 40 títulos. Exato. E essa disciplina é muito legal, porque não é fácil você produzir 40 títulos. Então é quase que se você estivesse chegando no limite da capacidade criativa do time, né? E o título tem um limite de caractere. Pois é. Então não é infinito, né? Então é a arte de você ser eficiente e objetivo com escassez de real estate de caracteres, né? Uma coisa que nem nessa questão do teste voltando para e-mail marketing, né, de CRM, né? Então, por exemplo, a gente tem uma técnica que a gente chama de repique, né? Então a gente manda o e-mail marketing por uma base, quem não abriu depois de X horas, a gente manda um segundo, a mesma peça com outro title, né? Outro subject, e por aí vai até tentar abrir, né? Você vai ficando cada vez mais agressivo no subject até a pessoa abrir, né? Para testar se aquela base engaja, né? Mas eu acho que os princípios se aplicam e mudam os formatos só. Uhum. Esse é um negócio que a gente estava conversando aqui um pouco bastidores, né? Porque esse é um conhecimento que de fato, cara, pode mudar o posicionamento de um podcast, pode mudar os resultados de um podcast, assim como mudou o seu. Mas essas coisas, de certa forma, vão mudando, porque do mesmo jeito que o formato Joe Rogan deu certo, e hoje a gente olha pra ele e fala, puta, cara, ele é incrível, ele é um baita de um conversador, de um entrevistador, ele tem o estilo dele, mas já mudou. E o mercado mudou
Então, assim, Sim. óbvio, ele tem autoridade, você fica porque você conhece ele. Mas, cara, você quer ver um conteúdo legal, você quer ver um trailer, você quer ver uma pós-produção. Então, é legal você estar numa live e interagir com as pessoas? Mas, cara, a gente tá competindo num ambiente onde os conteúdos estão sendo ultra refinados, né? Exato. Eu acho que... Eu não acredito que a audiência do Joe Rogan cresça mais. Eu acho que ele pode perder um pouco da audiência ou do watch time dele na audiência que ele tem por conta do crescimento desses outros podcasts com podcasters tão bons em conteúdo longo, como Steven Bartlett, como Chris Williamson, né, e outros que estão vindo, mas que estão nesse craft mais elaborado, tecnicamente falando, né? Subiram a barra, né? Aqueles que subiram a barra. Exatamente, né? Então eu acho que essa nova onda desafia produtores de conteúdo já estabelecidos, que não estão inovando. Eu vejo o Tim Ferriss tentando inovar, por exemplo. O Tim Ferriss, o podcast dele era muito áudio, e agora ele tá indo pra vídeo. Ele tá indo pra vídeo? Ele tá indo pra vídeo. Demorou, né? Com vídeos mais elaborados, e tá fazendo mais cortes em vídeos curtos, né? Ele não fazia isso. Ele meio falava, não, o meu podcast é em áudio, pra você anunciar custa tanto, e é isso, a escassez, e quem quiser que venha. Mas ele já tá se rendendo a novos formatos, e ele falou isso. Eu vejo ele, o próprio... Qual o nome do parceiro que ele sempre fazia lá? O Kevin The Random Rose. Show. Kevin Rose. O menino do Reddit, né? Do Dig. Do Dig, verdade. Dignation, exatamente. Cara... Esses são os pioneiros em podcast. Esses caras foram, no começo da parada, né? Assim... Só que eu vejo eles hoje num ritmo muito tranquilo, assim. Exato. O Tim Ferriss faz na velocidade dele, não tem muito uma frequência. Quando ele quer, ele faz. É interessante que ele, como faz em áudio, ele manda um kit pro convidado, né? Ele manda um microfone e tudo mais por correio pro convidado, pra captura do áudio do convidado ter a qualidade que ele precisa, né? Isso é interessante, porque quando você escuta isso pela primeira vez, você fala, cara, que loucura. Mas hoje, vivendo o que você e eu estamos vivendo... Cara, cada produção dessa tem um desafio financeiro, né, cara? Não é um negócio barato de tempo e de dinheiro pra você fazer uma produção dessa, né? Exato. Um ponto sobre isso, quem falou do pessoal que tá tirando o pé, né, como Tim Ferriss e tudo mais, eu acho que tem muito a ver com o momento de vida que essas pessoas foram pioneiras, né, financeiramente já tiveram sucesso e tudo mais. E eu acho que esses novos que estão vindo, um Steven Bartlett tem 28 anos, um Chris Williamson, ele é super jovem. É verdade. Então a pessoa, Mr. Beast, né, como o maior youtuber, então são pessoas que estão um outro momento de vida e estão na fome de construir, né, uma história agora, né? Então, por isso que eu acho que tá vindo essa nova onda de criadores de conteúdo, e eu acho que a nossa fome, né, ainda é de inovar. Então por isso que a gente se desafia a fazer melhor e a continuar aprendendo, né? Porque pode ser que daqui a X tempos a gente fala, não, já construí o que eu queria, né? Tô realizado e vou tirar o pé, entendeu? Cara, eu vejo os números assim, o começo é muito duro, né? O começo é muito duro. Porque você produz muito conteúdo e o resultado não vem, ele é devagar. Mas eu percebo que quanto mais o tempo passa, maiores são os números do período recente. Sim. Então eu pego assim os últimos 28 dias, é uma brutalidade versus o que foi nos últimos 90, digamos assim, né? Então a nossa taxa de crescimento começa a aumentar. A minha curva aumentou muito depois que eu comecei a fazer trailer e tudo mais, já vinha crescendo, nunca caiu, mas ele deu uma subida 200%, mais ou menos. Uau! De agosto pra cá. E você atribui isso por causa do trailer? Sem dúvida, o trailer, né? E 1/3 da minha audiência, 40% vem de YouTube Ads, né? Porque eu tento gerar descoberta numa audiência de públicos semelhantes e tudo mais. Eu fiz alguns testes específicos também que aumentaram o meu VTR. Então, e aí você pensa, né? Se você faz um ad de YouTube in stream, isto é, ele já entra em play dentro de um vídeo que vai ser tocado, né? O trailer te ajuda. É lógico. Porque já tá tocando o trailer, você não precisa nem da thumb, né? Que ele não tá como vídeo recomendado. Você só precisa prender o cara. Exato, então esse gancho... Então eu fui descobrindo coisas que o trailer foi me trazendo, que foi me levando por caminhos, né? Que só me ajudaram. E aí eu começo a ver convidados ou convidadas que vêm no meu podcast... que eles vêm porque eles querem ter um trailer deles, entendeu? Né?
Porque isso como asset, né, para eles terem nas redes deles também é muito bom. E eu vejo vários convidados que pegam o trailer, né, que eu faço em collab, né, no vertical, eles fixam já no post, como post principal do perfil, porque aquele vira o trailer que é um resumo da vida da pessoa, né? Que é impressionante, né? E fica muito... Que é um negócio assim, não dá pra fazer isso em live. Então a galera que faz live, eles estão jogando um outro jogo. Exato. Que é um jogo que usualmente não vai ter qualidade. Exato. Então você pega, por exemplo, aqui a gente tá gravando sem fone. Que é um negócio que a gente conversou. Cara, eu tô em dúvida se eu vou continuar com o fone, porque eu acho a experiência com o fone muito mais imersiva. E eu acho que tem um fator interessante, além desse fator de você ficar imerso aqui, de você mergulhar e você desliga do mundo externo, que é o fato de que você consegue se escutar. Então, numa mesa de podcast, aqui é muito difícil a gente se mexer e sair do ângulo que funciona. Mas, por exemplo, em todas essas mesas de podcast é muito fácil. Então, por exemplo, eu vejo podcast desses dos mais famosos, não vou citar nomes, mas é podcast top, que o convidado simplesmente... O convidado não, o host, que é pior ainda, ele afasta do microfone, ele não percebe que ele está distante do microfone e ele não tem como tratar o áudio porque está em live. Então você começa a ter gente que é para podcast top 3 do Brasil e os caras têm uma qualidade de áudio terrível. Sim, e de novo, o áudio é mais importante que o vídeo. Né? O vídeo é importante cada vez mais, mas o áudio é a base de tudo, porque muita gente, mesmo no YouTube, ouve só o áudio. Né? Mas eu acho que, como você disse, o ponto é outro jogo. Eu acho que se a gente tá num nicho, o nosso desafio é a gente fazer o craft do nosso conteúdo ser o mais profundo e significativo para nossa audiência. Portanto, depende de repertório e de conversas significativas. Né? Aí a imersão do fone de ouvido ajuda, porque você está focado e imerso na conversa. Quando você pega o podcast que é ao vivo, dos top podcasts mainstreams, é outra pegada. É uma pegada mais informal, chega comida, o cara sai da cadeira e vai pro banheiro com a live acontecendo, entendeu? Então é uma coisa muito mais informal. Então, o mesmo convidado que vai num podcast mainstream, se viesse conosco, é outro nível de conversa. É verdade. Né? É verdade. Realmente. E é um aprofundamento, a gente tenta consolidar, a gente não faz episódios gigantescos, né? Eu já fiz episódio de mais de 3 horas, mas hoje eu me policio, eu não quero fazer esses conteúdos tão grandes, eu acho que não precisa fazer esses conteúdos tão grandes. E a retenção, quantos vão chegar no final de 3 horas, né? Exato, e isso é importante. Assim, nem a gente reassiste nosso próprio conteúdo. Pois é, exato. Então eu acho que tem que se preocupar um pouco com isso, né? Mas, por outro lado, você tem um Vilela que já fez de 12 horas. Exato. De novo, eu acho que não tem fórmula, eu acho que a base de tudo, né, tá no criador de conteúdo, tá no host, no repertório, na autenticidade, na empatia, no carisma, começa tudo por aí, e em torno disso cria-se uma identidade, né, daquele programa, daquele propósito, e aí você vai, com o tempo, o Vilela se estabeleceu. Né? O Inteligência até hoje com o mesmo cenário, sem mudar, tecnicamente nem mudou tanto, mas ele continua sendo um dos mais significativos do Brasil. Um dos sócios, ele foi um dos fundadores do Inteligência S.A., saiu e fez o Paranormal Experience. Paranormal Experience, sim. Que eu adoro esse podcast. E aí mostra o quanto a gente consegue ter nichos super interessantes. Exato. Que não são tão nichos assim. Exato. Porque esse podcast fala sobre espiritualidade, né? E coisas paranormais e tal, que as pessoas têm curiosidade. E, pô, o conteúdo é riquíssimo, né? Exato. Super bacana. Tem espaço para muitos nichos, né, Léo? Tem espaço. Quem escuta a gente tem vontade de fazer um podcast, tipo, não precisa assustar que falar, acabou o jogo, não dá para entrar mais, né? Não, tem muitas possibilidades. Eu acho que, de novo, né, começa com o repertório de quem vai criar esse conteúdo e a autenticidade naquele nicho, né? Então tem muitos nichos a serem ocupados ou nichos já existentes que têm espaço, né? E o desafio, e que a gente estava falando até antes de começar a gravar, não é... Tudo que a gente está falando são os nossos aprendizados e tudo mais, né? Mas o desafio é do esforço
da disciplina e da frequência, né? Muita gente para pelo caminho porque tem objetivos que, eu quero ter um podcast porque eu quero ter uma grande audiência, ou eu quero ter um retorno financeiro de curto prazo. Eu acho que se colocar na ponta, e a gente falou isso recentemente em mensagens, né, entre nós, eu acho que se a gente põe na ponta do lápis, a gente nem breakiva o esforço financeiro que a gente coloca para produzir um episódio. Se a gente computar o nosso tempo, o custo de produção, o custo do nosso estúdio, né? Não breakiva o quanto a gente consegue de patrocínio. E não é o lance assim, aceitar qualquer marca, porque vem muitas marcas que você fala, não tá alinhado ao que eu quero. Exato. Porque tem muita gente querendo colocar dinheiro e divulgar seus produtos, e você, cara, eu sei que eu vou conseguir vender esse produto, mas eu não quero, porque não tá alinhado aos meus valores, ao que eu tô buscando, a minha estratégia, né? Exato. E aí tem um outro ponto. Quando você pega um podcast mainstream, o business principal é ganhar dinheiro naquele... O negócio principal do host daquele podcast é o podcast, monetizar, né? Então ele precisa de grande audiência, grandes patrocinadores, AdSense e tudo mais, né? O nosso, apesar da gente querer monetizar, nosso podcast, ele tem ele é monetização, construção de autoridade e fazer a nossa flywheel girar. O podcast, ele faz parte de uma série de outros negócios que a gente tem ligado à autoridade, ou conteúdo, ou outros negócios, que o podcast ajuda, né? Então não é que o podcast é o nosso principal negócio de monetização, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você é dono de uma agência, é dono da Incuba, não sei quantos anos, você trabalha com grandes marcas, esse não é o seu negócio principal, mas ao mesmo tempo você conseguiu encaixar isso na sua rotina. Não sei se foi como uma brincadeira, assim como eu, mas passa um tempo, a gente já está há alguns anos nessa brincadeira e a gente começa a ver que existe um caminho interessante. Isso tem valor, né? Aliás, neste exato momento que a gente está fazendo, a gente tem consciência que tem muito valor. Exato, não, e como você disse, cada vez mais, eu tenho certeza que acontece com você também, a gente tem assessorias de imprensa, pessoas se convidando, querendo participar dos nossos podcasts, marcas querendo anunciar e marcas que a gente fala não, né? Porque a gente acha que se associar a uma determinada marca pode ser um detrimento para que no longo prazo a gente atraia outras marcas ainda maiores, né? Então, e eu tô muito feliz porque mesmo sendo um podcast de nicho, eu tenho trabalhado com marcas muito relevantes. Sim. Né, que querem conversar com esse nicho de executivos, empreendedores, C-level, investidores, profissionais de negócios, né, do mundo corporativo, né? Então esse e eu vejo meus dados, né, minha newsletter, a minha audiência, ele tá muito nisso, né? Então marcas de tech, de inovação que querem conversar com esse público que é decisor, começa a escolher fazer esses testes, né, da minha audiência, por exemplo, né? E eu acho que o podcast, ele pode transcender o espaço que ele tá tendo, que é... Vocês fizeram um negócio muito legal pra mim, cara, foi tipo explosão de cabeça, tem muito tempo isso. Foi um evento que a gente foi no King Host. Nem lembro que cidade foi, você lembra que cidade foi essa? Belo Horizonte... Não, Belo Horizonte foi o Thales. Não foi no Sul? Oi? Não foi no Sul? Foi, acho que foi Porto Alegre. Acho que foi Sul, alguma coisa assim. A gente foi lá, eu fui palestrar, vocês foram entrevistar o CEO da King Host, não foi um negócio assim? Primavésia. Cara, eu acho tão chato os eventos que colocam painéis, bota 5 pessoas lá, e aí o cara vem com 5 perguntas, aí ele pega a primeira pergunta pro primeiro, aí o primeiro já dá quase que esgotada na resposta. Aí vai pro segundo, aí o segundo, eu também concordo. Aí o terceiro, eu também concordo. Aí todo mundo concorda, ninguém traz nenhum ponto de... Cara, é um saco, eu não odeio. Na hora que me chamam, você quer palestrar? Você quer por um painel? Painel eu não faço. Agora, se você quiser, eu faço um podcast com alguém que você quiser que eu converse. Que foi o que vocês fizeram lá. Vocês fizeram um podcast no palco. Isso, pra mim, eu acho que precisa acontecer ainda. Tá pouco. A gente tem que ter conversas profundas de 1 hora num palco com 2 pessoas conversando com um host experiente. Você não acha que tá faltando isso, cara? E é isso que tá começando a acontecer, né? Porque lá atrás com o Mandarina, meu primeiro podcast, eu fiz isso com o King Host, que me chamou e chamou o Miguel pra gente fazer isso nos eventos, e fiz no RD Summit de 2015, algo do tipo, em Floripa, entrevistando o Eric Santos no palco do evento. É animal, né? E que virou um episódio. E talvez eu não possa falar os detalhes, mas tem
3 grandes marcas que estão fazendo eventos agora nos próximos 3, 4 meses, que já me abordaram para eu ser o host no palco de alguma conversa com alguém que vai ser speaker do evento, né, para aquela audiência, e daí vai ser para aquela audiência já que tá lá, e também para virar um episódio do meu podcast. Você vai aproveitar e fazer o episódio. Isso é um trade-off, né? Porque é um ambiente... Precisa ser um ambiente bem controlado. A gente sabe o quanto a qualidade pra gente é importante. Né? Exato. Eu fiz isso no RD Summit do ano passado, que foi em São Paulo, né? Daí não foi no palco, foi num estúdio. Na verdade, eu fiz 2, né? Eu fiz uma entrevista com o Eric Santos no live show do RD Summit, que era um estúdio de TV dentro do Summit, e uma entrevista com o Juliano Tubino, que é o CEO atual da RD, num estúdio lá. Só que nesse do estúdio que eu entrevistei o Tubino, a qualidade estava vazando o som do evento e tudo mais. Então, assim, a gente fez pós-produção e tal, mas a captação não ajudou. Você publicou? Publiquei, tá lá mesmo no canal. Assim? Mesmo assim. Mas eu acho que hoje eu vejo esses eventos que estão me chamando para fazer, que são grandes marcas que estão fazendo, eu vou fazer uma pergunta de um checklist mínimo de qualidade técnica que eu vou exigir. Assim, eu não teria problema nenhum em fazer, mas se não tiver qualidade, não dá pra publicar. Mas você vê, né, que daí não é sobre só nossa audiência ou nossa qualidade técnica, daí estão contratando nós como hosts. É isso. Né? Estão contratando a nossa autoridade, nosso repertório. E isso é super gratificante, né? É um reconhecimento. É um negócio assim, pô, a gente já tá com... depois que você passa de 50 episódios, você já é um herói. Passou de 100, então nem se fala, né? Exato. Pô, eu acho que eu já perdi a conta, porque, cara, sinceramente, eu não fico pensando muito nisso. Cara, o importante pra mim é ter progresso. Na hora que você começa a melhorar as coisas, você começa a ver que os ajustes que você tá fazendo, os refinos que você tá fazendo, tá dando resultado. Mas é interessante, né? A gente ter começado lá atrás e você olhar e falar, caramba, já gravei mais de 170 episódios. E a gente foi cada um criando o seu método, né? E tendo disciplina de melhorando eles aos poucos. Que desde quem você quer convidar, como que você convida... Né? Como que você faz o follow-up, né? A gestão de agenda é um baita desafio para um podcast, para você ter uma sequência sem ruptura, montagem de gaveta, até qual é a sua estratégia de seleção de convidado, como que você intercala e cria diversidade, entendeu? Para você ter atratividade para audiência, né? E por aí vai, né? Hoje, quando você acessa pessoas mais famosas, que têm uma audiência um pouco maior, que são pessoas que sofrem um certo abuso da maioria das pessoas. Você tem conseguido mais do que você conseguia antes? Tenho. Eu acho que tá virando uma chavinha agora que algumas coisas estão facilitando. De novo, tudo pós-trailer. O trailer ele foi me trazendo pessoas, sendo convidado para evento, tendo acesso a outras pessoas. E começa a vir gente até de certo nome me procurar para querer participar. E nem eu buscar. Por exemplo, Olivier Anquier. Que legal. Olivier Anquier entrou em contato, não ele, o assessor dele. O Olivier está interessado em participar do seu programa para mostrar o lado empreendedor dele para a audiência. Legal. Não o lado TV chefe. Ele quer falar do Esther e de outros restaurantes e projetos que ele está envolvido, né? Falei, cara... Espetacular. Então, só de uma pessoa famosa ter mapeado o meu podcast e entendido que minha audiência tem relevância para ele e se posiciona de uma forma, que na verdade estava marcado por um tempo atrás, no começo do ano, ele teve um problema pré-carnaval que ele estava organizando de evento, e aí eu falei, puta, desistiu. Aí não, retomaram, e se não tiver um problema de agenda, será na semana que vem, na Pod Factory. Essa galera tem um desafio de agenda, né? Tem. Pessoas mais famosas, cara, você não pode... Por isso que a gaveta é importante, né? Gaveta, cara, você precisa ter alguns episódios prontos, preparados, porque se você tá dependendo desse episódio para publicar o seu numa pessoa famosa, pode ser que você fique na mão. Exato, acontece, né? Exato. Aí tem que ter os cobaias, assim, tipo, que fica lá, né, uma gavetinha. Ajuda, vou te falar, viu? Coringa. Eu tava no sufoco, a gente nunca teve sufoco, agora que teve sufoco, porque eu vou viajar, né? Sábado eu viajo, né? Sim. Quanto que você teve que produzir de gaveta em pouco tempo? Não, eu tô sem gaveta, cara. O episódio que eu gravei agora há pouco, do Candreva, hoje é... quarta-feira. O dele sai na terça, porque eu já mudei pra terça a publicação. Quando é o primeiro episódio gravado aqui?
Foi um que não deu certo, Que você perdeu. que eu perdi. O do Candreva é o primeiro, você é o segundo. Ah, então a série nova aqui é o próximo episódio da semana que vem. Já. Ah, então já. o meu é daqui 2 Tô semanas. zerado. Já. O seu já é daqui 2 semanas, entendeu? Mas então você vai ter que gravar mais antes de viajar. Não, eu vou ter que voltar, já tem agendado, e aí eu preciso agendar mais pra eu conseguir produzir a gaveta. Porque vai ficar um atrás do outro, entendeu? Entendi. Então você vai ter um desafio de semanas aí, né? Eu vou ter algum desafio. Vou ter um desafio. E eu viajo depois da sequência de novo. Então eu viajo 3, 4 dias. Mas é desafiador, né? Quando você não monta a gaveta. Eu acho que ter muita gaveta é ruim. Eu já tive gaveta de 8 episódios. E aí esfria o convidado, Esfria que o tá convidado. naquele entusiasmo pós-gravação de ver no ar, e daí passam muitas semanas, a pessoa já perde um pouco até o ânimo de compartilhar e divulgar quando é lançado, né? É verdade. Cara, dá uma chacoalhada aqui. Queria conversar com você um pouco sobre Pablo Marçal. Porque o pessoal deu risada aqui. Não, e pra quem não tá vendo, tem uma plateia aqui Plateia no estúdio, aqui, cara. Aqui tem plateia parecem mesmo. pessoas aqui silenciosas, tá? Cara, o Pablo Marçal, ele furou a bolha real agora. Aham. Negativamente, na minha opinião. Porque ele começou a viralizar com conteúdos que são piadas, né? Sim. Que são piadas. Eu queria a sua análise disso. O que você entende desse acontecimento dele ter viralizado com conteúdos onde todo mundo faz meme e piada em muitas bolhas diferentes? Por exemplo, eu fui atleta de natação. Isso daqui não é um pato, porque o Candreva falou, eu achei que era um pato. Isso daqui é uma foto minha nadando. É verdade. Sabe Olha, aquelas eu imagens vou ter que você fala assim, explicar. olha, explica. Você pode fazer Eu vou ter esse que teste explicar. com todo mundo, né? O que você enxerga quando você vê essa você não que precisa sou eu até falar. nadando. Que parece um pato, de verdade. Aí pensa o seguinte, ele fez um conteúdo de natação, viralizou na bolha de natação. Todo mundo de natação começou a falar, ele falou que aprendeu a nadar num dia, no dia seguinte já tava ensinando a nadar. Aí tem um outro que foi com a galera do triatlo, ele viralizou com o triatlo. Tem um que foi do helicóptero, acho que o helicóptero foi a ignição assim de tudo. Qual que é a sua leitura disso? Isso é positivo, isso é negativo? Queria escutar a sua opinião de especialista. Eu acho assim, positivo ou negativo, eu acho que não importa. Por quê? Porque é sobre a nossa ótica, né? E a nossa ótica não sei se importa, eu vou te explicar o porquê. Você acha que ele não sabe o que ele tá fazendo? Né? No sentido você acha que ele não tem um plano do porquê ele tá fazendo isso? Né? De repente furar a bolha e ser conhecido em determinados nichos, né? Eu vou dar um exemplo. Pode não ter nada a ver, mas pode ter. Quando a Sandy fez a propaganda da cerveja Devassa, que é totalmente, diametralmente oposta à personalidade dela e à imagem que o público tem dela. Então, ela aceitou, a marca fez, a agência fez, planejado, porque sabia que isso ia gerar um buzz, né, e aí se você pensar no André Diamandi, né, Sexy Canvas, né, deve ter esses gatilhos, né, de causar essa estranheza e isso te marcar na tua memória e você vai ficar na memória da pessoa pela estranheza. Talvez o Pablo Marçal esteja fazendo isso porque ele quer chegar em... Ele tem muita gente que conhece ele, mas ele tá ampliando o círculo de pessoas que conhecem ele. Então, quando a gente fala em publicidade, você tem um funil. Awareness, consideração, conversão, fidelização e tudo mais, né? Então, talvez ele esteja gerando awareness do nome dele. De uma forma inusitada, que a gente talvez nunca faça algo similar para ser conhecido numa bolha específica, mas as pessoas vão ouvir falar do nome dele numa bolha. Pode ser que depois ele venha com uma outra estratégia de gerar consideração nesse nicho, certo? Uhum. Então, pode ser que ele saiba o que ele tá fazendo, né? Eu acho que essas duas possibilidades existem. Existe uma premissa, né, que ficou famosa, que é there is no bad press. Então, não existe propaganda ruim. A gente sabe que a memória do brasileiro é curta, que essas coisas passam, e basta ele pegar e falar assim, galera, se eles acham que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu fiz de propósito, eu cresci não sei quantos milhões de seguidores e eu faturei 100 milhões. Exato. Que é um pouco do que ele faz, né? Ele falou assim, cara, que você... Na hora que ele terminou o lançamento dele, ele postou uma foto com 100 milhões. Ele falou assim, o que você sente quando você vê essa foto? E ele posta essa foto
meio que dando uma carteirada no meio do caos da viralização dele, sabe? Eu acho meio... Cara, assim, tem coisas geniais que ele faz. Por exemplo, todo mundo compra anúncio. Ele falou, pô, se eu comprar anúncio, eu sei que eu tô pagando X por clique. Cara, vou pagar metade pra quem quiser fazer corte meu e pra cada 1000 visualizações eu vou pagar metade do milhar. Sim. Isso foi genial! Isso foi genial! Ele hackeou a lógica, né, de você gerar exposição e clique e tudo mais. Ele, por exemplo, tem um menino que eu acompanho, que eu gosto bastante, que é o Penone. Não sei se você já viu esse menino. Não. Ele é um produtor de conteúdo, bacana, o menino, fala sobre produção de conteúdo e ele pega e faz uma análise. Você conhece o Pablo Marçal? Deixa eu te mostrar aqui o Pablo Marçal. Ele mostra o Pablo Marçal. Eu não lembro os números exatamente, mas tipo assim, ele tem 1 bilhão de visualizações no TikTok. Tá aqui, ó, mostro pra você. Eu não sei o número exato, tá, galera? Só pra ter uma referência. Só eu te dar um outro exemplo. Olha o Primo Rico, quantas visualizações ele tem. E é tipo assim, cara, 1/100º. É tão desproporcional isso que mostra o quanto a estratégia dele é brutal. Você recebe corte do Pablo Marçal de todos os lados, de todos os canais, o tempo inteiro. Então, eu acho que ele é assim, eu acho que pra você usar esse tipo de estratégia, a pessoa, no caso ele, tem que ter um nível de desprendimento com o que pensam sobre ele muito grande. Concorda? Porra! Demais. Né, pra você fazer coisas que são polêmicas, que vão te cancelar, te julgar e tudo mais, você não pode se preocupar com isso. Tem que estar cagando pro mundo. Então, assim, e eu com certeza sou o oposto disso, entendeu? Então, assim, nunca faria, né? Mas eu entendo o que ele tá fazendo e o porquê, entendeu? E pra ele dá resultado. Mas é que seu jogo é um jogo de reputação. Sim. Porra, você conversa, cara, seu cliente é presidente das maiores empresas do Brasil, caralho, né? Não, e Tipo- no meu business, ou no meu ecossistema, na minha flywheel, eu não preciso ter 1 milhão de pessoas que me conhecem, que me veem. Eu preciso ter 10 mil. 10 mil decisores high Bons. ticket, né, isso. no universo corporativo. Total. Então, eu tenho que jogar o jogo de consistência e reputação para esses 10 mil. Mas eu vou fazer uma previsão. Posso estar errado, mas eu vou fazer essa previsão. Vamos ficar pra posteridade. Eu acho que o Pablo Marçal não vai durar mais muitos lançamentos. E eu acho que ele vai sumir. Eu acho que ele vai lançar mais 1, 2 vezes, porque, cara, não é possível que as pessoas vão continuar acreditando Ele tá nisso. ele sabe que ele tá esgotando o modelo Pra dele pra caramba, depois sumir. E tipo assim, gente, na moral, assim, essas pessoas que falam sobre transformação de vida e aceitam que as pessoas vendam um carro, venda tudo que você tem, acreditando que um curso vai transformar a sua vida e não transforma a sua vida, né, cara? Porra, vai te transformar como ser humano, mas não vai fazer você ficar rico em uma semana. Né? O La Casa Digital foi um pouco isso. Ele pegou e falou assim, cara, quer ver? Vou mostrar pra vocês que dá pra ficar rico pra caralho. Entra todo mundo aqui na casa, vão ficar rico. E a galera não faturava. E ele transforma aquilo ali num outro esquema, foi agilizado pra caramba, fez um lançamento, ganhou dinheiro pra caramba, mas não era esse o propósito original. O propósito original era mostrar como se cria um negócio digital e ganha dinheiro. Sim, E não foi bem sucedido. sim. Saca? Então tem que perceber um pouco assim, cara, uma hora a ficha tem que cair nas pessoas, porque ele já vendeu pra muita gente. Não, e não é uma hora a ficha cai pra muita gente, é as tragédias que vão acontecendo né, ao longo desses lançamentos e dessas vendas que ele vai destruindo a vida de algumas pessoas, né? E qual é o karma que isso acumula e o que vai voltar pra ele? Esse também? aí você tem que ter o coração totalmente frio pra esse tipo de coisa, né? É duro, realmente. Pra mim isso... A reputação também dói, mas eu acho que isso dói mais do que a reputação. Então, mas aí qual é o nível de sensibilidade ou empatia que ele tem pelo próximo quando ele se posiciona dessa forma? É próximo ou é zero, né? Exato, exatamente. Cara, quando você analisa hoje os influenciadores do nosso meio, assim, mais próximos da nossa realidade, o que você tem visto, assim, hoje que tem chamado a sua atenção? Eu tô com uma sensação que a gente tá meio estagnado, sabe? Porque antes a gente ouvia falar muito e tal, e é o Grupo Primo, e é o Joel que foi pra lá, agora o Joel saiu. E eu tô sentindo que as coisas estão meio frias, as coisas estão meio pacatas, assim. É uma sensação minha.
Qual que é a sua percepção? Eu acho também, mas se você vê, eu acho que a gente veio de um comportamento de consumo de conteúdo e ser exposto à influência dessas pessoas ou desses grupos, principalmente nos últimos 5 anos de pandemia, período 2020 a 22 mais ou menos, né, teve uma super exposição das pessoas pelo excesso de consumo de conteúdo na pandemia, de certa forma. E aí você teve crescimento de streamings, crescimento, né, de podcasts, né, então acho que tudo isso acompanhou, né, e gerou uma certa saturação das pessoas, né, em relação à rede social, em relação ao quanto você é fã ou acompanha de perto tanta gente, né, então eu acho que tem uma saturação. E eu vejo isso até do ponto de vista do meu trabalho, quando eu falo de marketing de influência para marcas, né? Eu acho que tá virando muita coisa paisagem, né? O que era novidade não é mais, você se diferenciar muito, muito, muito difícil, né? Então eu acho que são poucas pessoas boas e consistentes que estão se mantendo, e muita gente veio e já foi embora, né? E tá perdendo relevância, né? De fato. E eu fico pensando assim, essas pessoas que têm muitos seguidores, deve ser uma tortura isso, porque é quase, por exemplo, assim, você assiste os conteúdos do Pablo Marçal, cara, eu assisto para aprender, para tentar perceber algo diferente que ele tá fazendo, mas não é um tipo de conteúdo que me agrada, então obviamente que eu não assisto, mas eu não deixo de seguir ele. Então existem algumas pessoas que é quase que uma obrigação você seguir, mesmo que você não veja o conteúdo. Sim. Só que eu sou uma pessoa que sigo um monte dessas pessoas e não consumo conteúdo. E eu fico pensando quantas outras pessoas, assim como eu, fazem o mesmo. E isso é ruim, porque a percentual de engajamento dessa galera cai. Exato. Né? Então, e tem essa história também, né? Então você vê, né, essa razão do quanto a pessoa é conhecida versus quanto a pessoa tem de autoridade, né, e de influência de fato, que é medida por engajamento e não por número de seguidores, né. Então eu acompanho muito esse universo dos influenciadores fitness, né, que é uma bolha que cresceu pra caramba. Isso é legal da gente falar. E aí quando você voltando pra essa questão da saturação, eu acho que aí eu vou refrasear uma parte que eu acho que tem bolhas que estão numa ascensão. Quais, por exemplo? Nichos como o fitness, por exemplo, né? Que é um mercado que está crescendo, que acho que vem de um pós-pandemia também, que as pessoas estão buscando mais saúde, mais estética, né? Porque a gente voltou a interagir, conviver no mundo físico, então vem tudo isso, e os influenciadores desse meio fitness, né? Eles viraram protagonistas de muitas coisas, marcas de suplemento crescendo, né? A gente segue, né? Cara, eu acho que um grande... Você acompanha bastante. Quero que você me corrija se você achar que eu tô errado. Eu acho que um grande impulsionador desse mundo foi Em Busca de um Shape Inexplicável. Lembra disso? Então, aí eu acho que tem... O canal do Toguro. Do Toguro, né? Pré-Mansão Maromba, né? Pré-Mansão Maromba. E daí eu acho que... tem uma primeira onda que vem de Léo Stronda, Toguro, Verdade. Lá atrás. Felipe Franco, um pouco depois, né? O Renan... Forfeit. Eu acho que foi um dos primeiros. Sim, Renan Forfeit. Junto com o Fê Franco. Junto com o Fê Franco. Né? Então teve essa primeira onda, mas eu acho que de 18, 19 em diante, ele deu uma exponencializada. Né? Então hoje a gente fala, e aí independente das polêmicas de Renato Cariani, um Toguro, que ele não é só maromba, ele é lifestyle, né? E outros, né? Cara, eu tava até conversando com o Rafa sobre isso. O Rafa é quem corta o cabelo do Léo. E eu falei, Léo, preciso de um... o seu também, né? Preciso de um aqui perto. Ele falou, vai no Rafa. Aí eu tô indo no Rafa também. E eu falei sobre o Toguro com ele. Porque, pra mim, o Toguro, ele foi um gênio. Ele foi um gênio no sentido que ele é um cara que veio da periferia. Então, cara, a favela venceu. Sim. Fato. Ele conseguiu acumular um patrimônio interessante a ponto dele construir tudo aquilo ali. Cara, ele mostra imóveis que ele tem com não sei quantos quartos sendo construídos. Então, cara, ele foi muito bem financeiramente. E ele foi muito bem em termos de influência, porque ele cresceu, ele se tornou um cara muito grande e ele trouxe um conceito que funcionava muito bem nos Estados Unidos pra cá, que é o conceito de você ter uma mansão onde você bota uma galera interessante lá. E ele descobriu muitas pessoas que depois se catapultaram após o Mansão Maromba, mesmo o Ramon. Cara, Ramon... O maior Conta a história do Ramon, que essa eu acho que... Essa, assim, ele descobriu o Ramon. Então, o Ramon Dino, maior fisiculturista brasileiro hoje, vice-campeão... Diria da história, né?
caminha para ser, né, vice-campeão do Olímpia. O Eduardo Correia foi vice-campeão do Olímpia na 212. Ele foi? Foi 9 vezes finalista do Olímpia, então em quantidade, né, eu acho que o Edu ainda tá na Correia frente. foi mais, mas o Ramon ele se tornou na Classic Physique, que é, né, uma categoria intermediária, mas que virou a mais famosa atualmente por conta do Chris Bumstead, do CBum, né? Que hoje é o fisiculturista mais seguido no mundo. Ele é o equivalente ao Arnold Schwarzenegger dos tempos atuais, né? E o Ramon é uma genética hiper privilegiada do Acre, veio, o Toguro descobriu, trouxe para Mansão Maromba, e na Mansão Maromba o Renato Cariani descobriu, e o Renato Cariani catapultou o Ramon como atleta. Né? É uma loucura, porque o Ramon chega, cara, eu fiz questão de um dia voltar e falar, meu, deixa eu ver o shape do Ramon. Cara, e ele tava sem treinar, sem fazer dieta. Já era impressionante, mas quando você compara ele hoje versus o que ele chegou, o progresso dele foi brutal, né? E não vai falar que essa aqui é bomba, claro que todo mundo, né, usa, né, nesse meio e tudo mais, mas é muito a genética, óbvio, treino, alimentação e tudo mais, né? E eu gosto desse assunto porque, assim, né, eu falo que no meu podcast 80% dos meus convidados são empreendedorismo, tecnologia, startups, inovação, marketing digital. Mas 20% são temas que eu, Léo, gosto e tento trazer e tento fazer alguma conexão com os temas principais, né? Para não perder a identidade pro meu público, né? Senão eu não consigo manter a autoridade no nicho e aí ter essa consistência. Então 20% eu saio um pouco e já entrevistei pessoas desse meio nesses 20%. Vários fisiculturistas, né? 2 fisiculturistas e a Ana Paula Leal Graziano, que é sócia do Arnold no Brasil, né? E que se tornou uma pessoa muito querida, a gente se fala com frequência. Vai ter o Arnold Sports agora, né? Daqui em abril, 10ª edição. É o maior festival de fitness, né, da América Latina, né, com competição de fisiculturismo e feira, né, com os fabricantes de suplementos, né, enfim, fabricantes de alimentos e tudo mais, né. E eu entrevistei a Franciele Matos, 3 vezes campeã do Olímpia, só que eu entrevistei ela antes do primeiro Olímpia. Quando ela estava rumo ao primeiro Olímpia, na preparação. E a Isa Pessini, que foi campeã Bikini Olímpia, foi uma vez campeã, né? Então, eu acho... Tem umas coisas... Eu entrevistei o Damian Maia do UFC, que é outra coisa que eu gosto muito. Também. Mas, assim, eu acho muito legal certas coincidências de você entrevistar ou conversar com as pessoas na ascendente, sabe? Né? Então, parece que você ter a percepção de quem você vai entrevistar que tá naquela curva que depois... Porque eu vejo nos meus analytics o quanto depois que a Franciele ganhou 1, 2, 3 Olímpia, a busca, você vê a origem do view, é o search, que buscaram o nome dela e caíram no teu vídeo. Né? Cara, o Toguro, ele fez revelações assim, né? Enormes revelações. Eu diria assim, hoje a gente teve essa movimentação toda da Max, do Cariani, e uma galera indo para Growth. Você vê que muitas das pessoas que foram para Growth, que estavam na Max, foram descobertas pelo Toguro. O Gnomo estava na casa da Mansão Maromba, o próprio Ramon. O Ramon estava lá, treinava lá, tem academia lá. Muitas meninas ficaram famosas e cresceram lá. Tipo, rapidamente essa galera pegava 200, atletas, 300, 700 mil seguidores, né? Eu acho que o Toguro ele fez um mix, né, de pessoas que de fato eram atletas com potencial, com pessoas que eram muito mais personalidades ou muito mais pelo lado cômico da coisa. E aí, de anão até tudo que você imagina, entendeu? Então, assim, mas acho que de novo, né? Ele fez intencional. Esse mix que ele construiu para ele, porque daí ele tem a pessoa que gosta do fitness, né? Mas daí ele atrai um público mais amplo que não tem nada a ver com fitness por conta das diversidades que ele colocava, né? Eu lembro um dia, tinha um cara que trabalhava com o Toguro que me seguia, leu meu livro e tal, e um dia ele falou de mim pro Toguro, sem me contar. E um dia eu recebo no meu inbox uma mensagem de Toguro. E aí, mano, beleza? Cola aí na mansão. Do nada, assim. Você falou pra mim uma vez, aí você falou que você considerou morar na Mansão Maromba, não é? Considerei, certeza, né? Cara, aí eu falei, meu, não faz menor sentido eu ir lá. Admiro ele pra caramba. Mas eu falei, cara, eu vou na mansão. Porra, meu, eu sou casado, entendeu? Vou chegar lá, vai ter 300 mulheres de biquíni. Daqui a pouco, imagina, vem o Toguro e fala assim, vê ali o shape dessa daqui, que nem ele fez com o Fê Franco, com o Cariani. Pô, eu falei, cara, não é minha praia, entendeu? Tipo assim, eu não tô em busca, igual o Pablo Marçal, de audiência a qualquer custo. Mas eu admiro ele como esse visionário. Agora,
analisando sobre a ótica empreendedora, puramente empreendedora, sem saber se ele queria fazer isso ou não, ele errou. Porque ele descobriu potencialmente o maior fisiculturista do Brasil. Sim. Que hoje deve estar tirando uma grana brutal e ele deveria fazer parte disso como empresário. Porque no fim das contas, ele não foi só o cara que descobriu ele, foi o cara que investiu nele. Porque custa pra estar lá dentro. Sim, ele deu a plataforma de exposição que fez com que depois ele crescesse. Total, Ele deu poderia- acesso, Exato. ele foi o responsável. Então assim, pra mim hoje, o Toguro era pra ter uma Nine, aquela lá do Sim. Ronaldo, Sim. e ele deveria ter, cara, 10, 12 influenciadores dos mais hypados Agenciando, do Brasil, agenciados por ele, e outros 100 que ele deveria estar formando ainda, né? Mas eu acho que ele percebe isso, porque eu vi um podcast recente dele, ele dando entrevista, acho que foi no Monstercast, que é o maior podcast desse meio de Conheço. Cara fisiculturismo. pequeno. Isso, foi poucas semanas atrás que ele foi. E ele falou isso, ele falou num tom até meio ressentido, falou, meu, quantas pessoas que eu descobri e que depois viraram as costas pra mim. Então, ele se reconhece como um cara que descobriu muita gente, mas que ele não soube capitalizar em cima dessas descobertas. E aí, hoje, muito da estratégia dele tá na construção de produtos ligados à Mansão Maromba. Né? Então hoje ele tem bebidas alcoólicas, energéticos, iogurtes, né? Ele tá fazendo uma incorporação agora, né? Eu vi. Né? Que vai ser uma... Pra captar, né? Vamos ver se vai, né? Então, ele quer construir uma torre, né? Um prédio residencial De influenciadores. para influenciadores, com estúdio, com um monte de coisa, mas aí eu vi o 3D do projeto, né? Falei, cara, é um prédio normal. Ele Tem imprimiu, nada. né? E aí Imprimiu o 3D. tem lá uma Mansão Maromba e tal, mas não vi nada de atrativo. Então, assim, eu acho que ele tá diversificando para querer produtificar e licenciar a marca, né? Mas eu acho que ele tá num ponto de inflexão agora de conseguir se reinventar e transformar a influência que ele construiu em outra coisa, né? Porque ele fala muito que no auge dos canais dele no YouTube, ele ganhava muito dinheiro com a Então. AdSense e agora despencou essa receita Ele era dele. a maior audiência do mundo fitness. Sim, sim. E hoje, eu não sei como é que tá, porque teve toda essa movimentação aí do Cariani. Quem se tornou essa maior audiência foi o Cariani. Sim, sem Né? dúvida. Né? E o Cariani, e ao contrário do Toguro, o Cariani, ele é um empresário em primeiro lugar. Né? A cabeça dele, em primeiro lugar, é de negócios, né? Então ele sabe construir isso muito bem, né? Mas o Toguro, ele não tá entre os top 5 que mais monetizam mais nesse meio. Então ele fala isso, que o AdSense dele caiu, então que ele tá agora focando em produto físico, licenciamento, né? Mas não sei se essa coisa é tão... Eu acho que ele tá tentando se descobrir dessa forma. Cara, aí é aquele negócio, né, Léo? Assim, você quer entrar num jogo que você não tem tanta expertise, entenda suas qualidades. Cara, você é bom de criação, você é bom de juntar as pessoas, você é bom de produzir conteúdo, faz isso. Mas se você precisa monetizar de outra forma, se você precisa criar um contrato com essas pessoas para se tornarem agenciadas, cara, busca ajuda. Porque, cara, esses cavalos selados não passam toda hora na Opa. nossa frente. Não, e a gente sabe muito bem, né? Quantos a gente consegue olhar na nossa trajetória quais são os pontos de inflexão de oportunidades que aconteceram e algumas a gente capitalizou e outras não. Eu vejo momentos onde, putz, se eu tivesse colocado mais energia aqui, eu poderia ter uma outra curva de crescimento profissional do que eu tenho, né? Mas acontece toda hora, né? Mas eu acho que, de novo, né, olhando essa bolha do universo fitness, eu acho que ainda tem muito caldo ainda que vai sair daí, sabe? E a gente vai no Arnold Sports, né? Vai sim. Eu olho isso, cara, porque eu vejo assim, a gente tem uma geração de influenciadores que se tornaram homens de negócio. Pessoas que construíram o mundo digital primeiro, monetizaram, ganharam muito dinheiro e estão construindo um negócio a partir disso. Aham. Tá? E aí querem ser empresário. E às vezes eu vejo essas pessoas tropeçando. Sabe, eu vejo elas com a faca e o queijo na mão, mas tropeçando, mas fazendo as coisas erradas. Por exemplo, a gente vive no mundo de startup. A gente sabe quem que é bom investidor e quem que não é bom investidor. Sim. E tem uma pessoa no mercado que ela não é bem vista como investidor. Tem um monte de escândalo, etc e tal. Não vou citar nomes aqui. E tem um monte de gente que vai lá e se associa com essa pessoa achando que é a melhor coisa do mundo. Porque a pessoa tem exposição de imagem, né?
Eu sei lá por quê. E se não, eu sei de quem você tá. E se não tivesse essa exposição de imagem, talvez as pessoas não se aproximariam. Pois é, mas é o mesmo erro de você, por exemplo, chegar e falar assim, cara, agora eu vou trazer essas pessoas aqui e vou esperar que no futuro elas sejam boas comigo. Cara, ninguém vai ser bom com você, você não tem contrato, irmão. Você tem que ter contrato. O que é que você tá fazendo aqui? Cara, você vai vir aqui, eu vou fazer você sair do zero até não sei quanto. Enquanto você estiver aqui, cara, você pode sair a hora que você quiser, mas a partir daqui, você trabalha comigo durante 10 anos. Eu vou investir em você dessa forma e você vai me remunerar dessa forma. Pronto, isso é um acordo. Você topa? Sim. Topo. Então aperta aqui e assina o contrato. A partir daí, meu irmão, celebramos um acordo. Uhum. Agora, esse negócio de você sentir mágoa, que as pessoas viraram costas pra mim, cara, isso não é profissional. Porque não foi acordado. Exato. Não, e aí tem muitas relações ou muitas percepções sobre pessoas que é muito mais sobre isso, né? Sobre mágoas ou sobre acordos que não foram documentados e que depois as pessoas se sentem, né, mal sobre isso, né? E a gente vê toda hora, inclusive no nosso círculo, isso, né? Demais. Você vê, o próprio, assim, o Grupo Primo, ele fez um movimento, cara, que eu falei, vai acertar a mão. Porque o que ele fez? Ele juntou pessoas que eram super potentes no mundo de influência e falaram, vamos trazer essa galera para um grupo só e vamos transformar isso daqui em equity. Sim. Então eles começaram a fazer o Media for Equity. Sim. Só que, o que é o Media for Equity, E segmentado no mundo de mercado financeiro, na educação. Teve uns flash, por exemplo, o Joel não era do financeiro, né? Mas tinha muita gente do financeiro. Gente que entrou e depois acabou saindo, etc. Mas juntou pessoas muito importantes que faziam sentido aquilo ali. Só que o lance como é que transforma isso com valor de mercado de venda? Porque quando depende da sua imagem, da sua marca, é difícil você vender um negócio, porque depende de você. Sim. Enquanto você estiver lá, não faz sentido. Sim. Né? E eles foram por esse caminho, eu falei, cara, caiu a ficha. Esses caras começaram a entender que para construir equity, precisa se livrar do nome deles, construir uma marca central. Mas aí eles me criam um produto que a gente já sabia que não ia dar certo, que o churn ia ser super alto, que não tem retenção. Então, assim, comete-se erros muito básicos. E faz um mega lançamento, né? Lindo, que é o que eles sabem fazer. Sim. Vende e bota 55 mil pessoas ao vivo, online. Impressionante, Sim. Tudo impressionante. Mas não sabem fazer produto. Né? Não estão sabendo fazer produto. Sim. Tá tropeçando aí. Pô, trouxeram pessoas incríveis. Fizeram mas não... aquisições. E eu acho que erraram muito a mão no Media for Equity. Porque você começa a fazer Media for Equity pra você não custar nada, entre aspas, né? Você não precisa botar a mão no bolso. Você só precisa usar a sua imagem. E aí, o que acontece quando você faz isso na prática? Você se posiciona como investidor. Porque você não vai fazer Media for Equity com qualquer um. Então você precisa avaliar quem é bom de quem não é. E você quer ter retorno. Você precisa ter retorno. Você quer ter retorno, a pessoa que cedeu, entrou com o Media for Equity como forma de pagamento, ela tem que cumprir, né, o uso da mídia e da exposição dela para trazer retorno para a marca, né? Exato. Então tem esse lance. A gente já falou sobre isso até no Pod Factory, lembra? Que a gente teve a gente teve a oportunidade de ter pessoas muito relevantes entrando com Media for Equity. Verdade. E a gente meio que não aceitou. Exatamente. E eu vejo assim, cara, a maioria dos que eu sei deram errado. Tipo assim, então você vai lá, fecha com 50 empresas, você divulga 50 empresas, 50 dão errado e você fala, cara, eu tô há anos tentando construir aqui um ecossistema de empresa e não deu certo. E a gente conhece pessoas relativamente próximas, né, que toda semana você via se associando a uma outra marca e divulgando, e nenhuma marca dessas você viu decolando. Nenhuma vinga, cara. Né? E aí você não vê mais post daquela pessoa sobre aquela marca. Isso. E aí? É isso. Né? A pessoa tá diluída em tantas frentes que não dá atenção pra nenhuma. E a gente quase passou por isso. É verdade. Bom que a gente teve parcimônia. É isso, cara. A gente tá vivendo a união de dois extremos. Um extremo sabe fazer marketing digital como ninguém, sabe construir marca, sabe comunicar, sabe criar engajamento e sabe converter. Não sabe reter. Um outro universo sabe criar produto perfeitamente, mas não sabe fazer o marketing como essa galera faz. Sim. Para mim são dois jogos completamente diferentes. O nível do marketing digital, do influenciador top digital hoje, de um Pablo Marçal, cara, o cara tem N defeitos no mundo, mas os lançamentos dele são impressionantes.
Ele usa ligação telefônica. Cara, é um negócio assim impressionante. E aí você olha muito mais a referência da tática do que a entrega do que, né, do produto É que isso. ele entrega. Não né? consegue entregar. É. Não entrega. Então, se você Essa é a verdade, né? Se você junta a tática com um produto e com uma essência e um propósito correto, né? É isso. A gente precisa ter os dois mundos. Exato. A gente precisa saber vender e a gente precisa saber entregar. Sim. Eu acho que no começo, você ter entregado um curso digital funcionou. Hoje não funciona mais. Uhum. Aí a gente vai pro físico. E aí o físico já não é mais suficiente. Você precisa ter produto. Você precisa ter um produto por detrás, um SaaS. Algo que gere valor, algo que crie uma conexão de períodos mais longos com aquela... Sim. Cara, ninguém tá conseguindo fazer isso. Tem um cara lá fora que chama-se Alex Hormozzi, que ele Sim, é eu um conheço. pouco isso. Conheço. Né? Esse é um cara que tá... Acompanho o canal dele. Né? Esse cara tá indo pra um Sim. caminho impressionante. Se comunica bem. Uma figura... É um atleta. É uma figura puta- diferente, né? Mas assim... Exato. Ele Parece é... um pouco Liver King, sabe? Assim, a imagem dele. Verdade. Assim, sabe, né? A Chama barba. atenção. É. Mas um cara, um puta de um atleta, treina pra caramba. Ele inclusive fez um treino recente Com Chris Williamson. Exatamente. Que era full body, não sei o que lá. Foi que eles bem fizeram, legal, cara. né? Eu vi o Adorei vídeo, aquele, eu vi o vídeo, eu porque também foi um acompanho. treino e foi um papo, né? Que eles Sim. conversando, né? Sim, sim, sim. A gente tem que... ó, é que eu tô meio frango ainda nessa minha volta aos Mas tá treinos, treinando, né? né? Eu não tô te alcançando ainda. Inclusive no Arnold, você vai subir no palco? Você tá... todo Só mundo se vendo. for pra anunciar os atletas. assim. Mas voltando, né? Eu até me perdi do que Você tá não. falando que você não é um atleta. Então, não, mas do caso do Alex Hormozzi, do Chris Williams e tal, né? Você tá falando de produto, nossa, agora eu tô percebendo que a falta do fone me fez perder o fio da meada. Faz diferença. Né? Faz diferença. Mas lembrei, eu fui num evento do Robson Galvão, que é nosso cliente lá na Pod Factory, Do no Trim marca- Group, Marca própria. Gummy, isso. Não, o evento Marca. chamou Influence Brasil, Influence. lá no SP Expo, né? E foi um baita evento, eu agradeço muito o convite dele, me convidou para participar e tal. E ele juntou empreendedores que criaram marcas e usam os canais digitais, né? São DNVBs, vamos dizer assim, né? Digital Legal. Natives, né? Tipo Então, uma Boca Rosa. Insider, Mari Maria Makeup, Patrícia Bonaldi, que é a Patibô de moda, né? Legal. Então, a Natália Beauty, né? Então, e aí são pessoas que de fato estão realizando, estão faturando com produtos, Uhum. né? Então, por exemplo, a Insider, né? O Yuri foi pro palco e falou assim, não, a gente faturou quase 200 milhões no ano passado, né? Vendendo as camisetas e tudo mais, Impressionante. né? E que é um caso de Product Channel Fit, né? Porque eles dominaram o meio digital, YouTubers, podcasts, né? E cresceram muito com isso, né? E então tem essa outra vertente, né? Que não são dos só influenciadores usando estratégias de lançamento para vender produtos digitais, mas estão vendendo produtos físicos, né? E estão construindo autoridade com isso também, sabe? Sei. É uma outra frente também que tá acontecendo, né? Ele tem um outro evento também, que é o de marca própria. É o mesmo, né? Não, ele tem lá o Imersão Marca Própria. Imersão marca própria. Né, que verdade. daí é um evento, né, de educação, né, para os empreendedores que estão construindo seus negócios de produtos físicos, de certa forma. Uhum. Né? Então isso daí é um produto de educação. O Influence Brasil, ele quer montar o maior evento ao longo dos anos, né, de marcas nativas digitais que deram certo e que viraram referência. Como a Insider, por exemplo. Eu comecei a sentir um pouquinho disso, porque eu já tava... Você sabe, eu já faço imersão de gelo já tem um tempo, eu postava alguns e tal, mas esse ano eu tracei uma meta de entrar todos os dias enquanto eu estiver em casa, porque quando eu estiver viajando não dá pra controlar. E aí, todo mundo começou a me perguntar onde é que compra banheira. E esse não é um problema ainda muito bem resolvido. Tem poucas marcas. Tem algumas, mas tem poucas. E eu comecei a olhar. Aí, cara, como é que eu trago uma banheira pra cá? Porque eu tô me tornando uma referência Sim. no gelo. As pessoas, querendo ou não, estão assim, cara, vamos lá. Quero ver se esse cara vai conseguir de fato fazer. Porque, cara, todo dia... O Felipe que tá aqui, ele vai lá e edita meus vídeos todos os dias. E O Felipe também entra no gelo? a avó dele não deixa. Ah, tá bom. A avó dele chegou pra ele, pode falar, Felipe? A avó dele chegou e falou assim, Felipe, esse seu chefe, ele é meio doido. Se porventura ele falar que você
tem que entrar no gelo, você não entra, hein? Não entra na seita do gelo. Mas brincadeiras à parte, eu tratei isso como uma meta pessoal e, cara, eu comecei a perceber muito rápido a demanda. E aí o que eu fiz? Eu criei um Google Form e eu coloquei no meu link da bio e todo mundo que perguntava, eu ia lá e eu já respondo. Preenche aqui que em breve eu vou ter uma banheira. E, cara, eu já tô com algumas centenas de leads. E, de novo, transpondo, né? Mas é a estratégia que a gente tá falando da Pod Factory, inclusive, né? Dos leads que estavam chegando, que a gente tava sim. mandando pro WhatsApp. Falando, não, vamos pegar primeiro o contato e depois a gente toca adiante, né? É verdade, é verdade. Então, cara, é interessante, assim, porque eu tô imaginando, assim, uma Boca Rosa, eu tô imaginando uma pessoa que tem um fit muito grande com o universo que ela vive e que faz total sentido você criar uma linha de produtos, E que né? tem um total addressable market muito grande, né? Você pega uma Boca Rosa, tá falando de beleza e estética, né? Pois Que é praticamente quase todas as mulheres, né? É. Que é o universo dela, entendeu? E tem muito espaço ainda, né, Léo? Se a gente começar a olhar para esse mundo, a gente tá dando uma arranhadinha, porque a gente teve uma revolução muito grande dessa galera que se deslumbrou com o dropshipping e a gente viu que o dropshipping, cara, não funciona. Passou a onda, né? Cara, não funciona, mas o que funciona é você entender quais são os bons produtos, importar esses produtos Isso. e vendê-los. Isso. Agora, o que a gente está falando aqui não é só isso, porque a gente tem a capacidade de criar linhas de produtos pros influenciadores de universos que tem a ver com o que você fala. Exato. Isso a gente ainda tem muito pouco. A gente conta ainda nas mãos as pessoas que estão fazendo isso. Então, E que tem, assim como a gente tá falando de podcast de nicho, que foi o começo da conversa, você pode construir marca para criar produtos pro seu nicho específico só, né? High ticket e tudo mais, é né? isso. Então, tipo, a gente começa a sair um pouco do mundo só de infoproduto e digital e você começa a fazer um mix. Exato. Você pode, cara, eu acho que educação nunca é demais. Eu acho que as pessoas falam assim, mas lá vem vender curso. Qual o problema de vender curso, cara? Não tem problema nenhum. Se você tá educando a pessoa e de fato gerando uma transformação na vida dela, né? cara, entrega, tem que entregar mesmo. Todo mundo tem que ter seu próprio curso, porque todo mundo tem algo para ensinar. Tem seu. Mas você pode ter mais além. Sim. Pode ter mais do que isso, Sim. né? Normalmente o curso é a porta de entrada para uma esteira de outros produtos que você pode vender e criar, né? Não só de educação, mas de produtos físicos, de assinatura, de software, né? Então, acho que isso a gente vê acontecendo com o Lego de cada empresa composto de forma diferente, mas a gente vê, né? No G4 e vários outros lugares, né? Várias coisas se formando, né? Agora tem uma pergunta, eu vou só inverter rapidamente. O que você já percebe de mudança com esse tempo todo no gelo, todo dia? Seja fisiológica, mental. Cara, entrar no gelo é um negócio assim. Dói todas as vezes. E agora que eu mudei de banheira, ela conserva mais o gelo. Então, cara, realmente eu coloquei um termômetro no fundo da banheira. E a diferença que dá do topo para onde eu coloco o gelo para baixo, hoje tava 2 graus de diferença. Então, em cima tava menos 0,6, ou seja, tava tudo congelado. E embaixo da banheira tava uns 2 graus. Então, eu estou supondo que tem uma diferença ali por volta de mais ou menos uns 2 graus. É muito frio. A minha outra banheira, ela chegava a 0, 1 grau no topo. Só que ela era muito profunda. Ela tem 75 centímetros de altura, a outra. Essa tem 60. Não, essa tem um pouco menos, tá? Então você tem que descer mais. Ela gela mais, essa banheira. Ela conserva mais. Então, de um dia pro outro, cara, a temperatura tá muito baixa. Tá tudo gelado. O gelo permanece. O jogo começou real agora. Agora começou a ficar dolorido pra caramba. A primeira vez que eu entrei, eu senti. E eu fui gravar um react, porque eu tô gravando conteúdo todo dia de manhã, e demorou um pouco mais, eu fiquei 8 minutos. Cara, essa foi a única vez que eu precisei tomar um banho quente. Porque de fato gelou demais. Mas quais são os benefícios que eu tenho sentido, né? Tem um paper de 2000 que diz que aumenta a noradrenalina em 500% e a dopamina em 250%. Por quanto tempo? Esse estudo, ele é o seguinte, ele acompanha um grupo de pessoas em 3 temperaturas distintas. A temperatura mais baixa que eles acompanham é 14 graus centígrados, ou seja, não é tão frio assim. Eu entro a 0 grau. Então, a 14 graus centígrados, graus Celsius, desculpa. De onde eu tirei essa palavra. Aí, eles acompanham eles ficam 1 hora imersos, e 1 hora. E aí eles ficam
2 horas monitorando e medindo o plasma. Plasma é sangue, tá? A dopamina, durante essas 2 horas, permanece alta. Entendi. Então é um negócio que tem duração. A gente só não sabe se dura mais do que 24 horas, por exemplo. mais do que 2 horas, porque eles só tá monitoraram bom, 2 tá bom. horas. Ok. Mas o que eu sinto? A minha energia fica alta muito tempo. Ela só vai começar a baixar, cara, às vezes no fim da manhã, que é um momento crucial pro corpo. Normalmente a energia baixa mesmo nessa época, ou depois do almoço. Ou seja, energia no talo. Então você coloca de manhã suas tarefas onde pode se aproveitar dessa energia. Cara, minha rotina Treino. minha rotina eu acordo, a primeira coisa que eu faço é entrar na banheira de gelo. Então já toma uma paulada de cara. Cara, você tá dormindo, na hora que você sai da banheira de gelo, parece assim, e é um paralelo real. Uma pessoa que cheira cocaína, ela aumenta a dopamina em 250%. Óbvio, depende da dosagem, mas assim, eu tô fazendo um paralelo pra você entender o quão brutal é o aumento da dopamina de entrar no gelo. Então, uma pessoa que tá passando por um desafio mental, meu irmão, na hora que ela entrar no gelo e ela permanecer durante 3 minutos a uma temperatura tão baixa dessa, ela vai levantar. Ela vai levantar. Aí eu faço respiração, faço meditação e vou treinar. Essa é a minha rotina. Faço essas 3 coisas, faço ground às vezes, e aí vou treinar. Vou treinar, começo meu dia. Então, normalmente eu treino 7 horas e tem, acho que um dia por semana que eu treino 8 horas. Então, normalmente essa é minha rotina de entrada. 1 hora de treino? Sempre 1 hora de treino. Agora eu tô querendo adicionar antes da banheira um pouquinho de cardio. Quero começar com 15 minutos, depois 20. Cardio em jejum, banheira, exatamente. meditação, vai treinar. Exatamente. Aí eu termino a banheira, eu como, vou treinar. Outras coisas que melhoraram, né? Você melhora muito a recuperação muscular. Só uma dúvida, segunda a sexta? Não, todo dia. Banheira todo dia, mas Todo o treino dia. segunda a sexta. Não, treino só segunda a sexta. E aí, cara, a recuperação muscular é brutal. Antes de eu fazer banheira de gelo, eu chegava no final da semana destruído. Hoje eu chego no final da semana zerado. É o princípio da câmara criogênica, né? Que é uma forma de recuperação acelerada também, né? Mas eu fui procurar estudo e não tem tantos estudos significativos assim como não tem no do gelo. E eu nunca fiz. Eu tenho um amigo que faz, o Vabo que veio aqui, por exemplo, ele faz, é um super usuário Só que me parece que apesar da temperatura ser muito inferior, chega a menos 160 graus, é um gás, né? Ela não aprofunda, na minha opinião. Porque você não pode ficar muito tempo, né? Você não pode ficar muito tempo. Então ela não aprofunda como é no gelo. Meu irmão, o gelo, você sai, às vezes você não tá sentindo seu pé, você tá todo vermelho, você tem imediatamente uma vasoconstrição absurda. E aí, na hora que você sai, você ativou o seu corpo a fazer uma produção de calor maior do que ele está acostumado. Então você vai gastar mais caloria, ou seja, emagrece. Isso foi documentado no 4-Hour Work Week do Tim Ferriss. Sim. O Tim Ferriss falava, cara, de colocar gelo aqui na nuca. 4-Hour Body, né? 4-Hour Body, exatamente, no 4-Hour Body. Onde ele fala de biohacking, etc. Melhora muito a inflamação. Então, o que é a inflamação? Toda vez que a gente se alimenta mal, inflama nosso corpo. Toda vez que a gente gera estresse, inflama nosso corpo. Então, treinar gera estresse. Então, nosso corpo está inflamado. Na hora que você entra numa banheira de gelo, ele diminui a inflamação. Isso você faz todo dia, né? Você faz todo dia, ou seja, cara, tem um efeito anti-aging, anti-envelhecimento que é muito bom. Então, estresse oxidativo, de cabelo branco, de barba branca, etc., é possível que isso comece a retardar. Tem estudos falando disso? Ainda não. Tem muito pouco estudo porque, cara, o incentivo é financeiro. Quem que vai ganhar dinheiro com gelo? Difícil monetizar isso. Exato. Tem um dentista que eu acompanho que ele estuda muito gelo e ele compilou uma lista de mais de 100 benefícios do gelo. Cara, é impressionante. Tem estudo de galera que faz com Alzheimer, com doenças crônicas pesadas. É um negócio, cara, interessante. Pra mim, foi uma das grandes surpresas que eu tive nos últimos tempos, assim, sabe? Eu comparo isso com ter conhecido tipo ayahuasca, que foi um negócio super absurdo na minha vida. Gelo, cara, super absurdo. E você acha que qual o nível de popularização que você acha que vai acontecer com gelo? Ou vai ser uma coisa de nicho? O que você acredita? Cara, é uma boa pergunta, porque eu olho para os Estados Unidos... Porque é muito early adopter agora, né? Mas assim, eu sigo muita gente que faz diariamente já, só que em cidades frias.
a minha referência, quem me estimulou foi um cara chamado Robert Ferrone. Esse cara mora em Winnipeg, no Canadá, e ele tem temperaturas usuais na casa de menos 30, menos 20, menos 11. E ele fica com uma banheira externa, ela tá sempre gelada. Ele tem que quebrar com porrete, porque fica super frio. E ele entra todos os dias há mais de 440 dias. Então, cara, esse cara pra mim foi a referência. E aí tem um menininho que eu sigo, super novinho, o cara deve ter menos de 18 anos, é bem novinho, ele entra todos os dias há mais de 50 dias. Tem outro cara que eu sigo, acho que ele é francês, eu não sei se é francês do Canadá ou da França, 100 dias, acabou de completar 100 dias. Então, cara, eu tô vendo essa revolução acontecer no mundo, mas eu confesso que eu entendo que a minha dinâmica é uma dinâmica complicada. Porque, por exemplo, eu tenho que ter um freezer, eu preciso ter um ambiente para colocar aquela banheira, então eu moro em casa, não dá para usar no apartamento. A logística para fazer isso acontecer. Cara, eu armazeno em torno de 40 sacos de gelo na minha casa. Tem gente que vai entregar, transportar o gelo não é tão fácil. Agora, tem uma marca, vou até dar a referência aqui para quem se interessar, chama-se Gelo Health, que ela construiu uma banheira de gelo. Ela chega a 4 graus, você liga na tomada, entra, cara, ela vai estar sempre geladinha, água sempre filtrada. É prático, só que começa em 20 mil reais, entendeu? Então é um negócio caro. O hábito que você tá fazendo com gelo, você tem um prazo que você quer testar ou você, por enquanto, sem... Não, eu estabelecer que eu vou fazer 300 imersões até o final do ano. Por que 300? Dias de viagem. Porque eu não sei quantos dias eu vou viajar. Sim. Eu acho que eu vou viajar menos do que 65 dias. Então, pra mim, eu vou entrar todos os dias na banheira de gelo quando eu acordar em casa. Sim. Por exemplo, vou viajar 6 horas da manhã. Eu vou acordar mais cedo, vou fazer o gelo e vou viajar. Você teve alguma interrupção nesse tempo já? De que você tá fazendo gelo e um dia não fez porque você tava fora? Sentiu diferença? Eu até fiz lá, eu acho que foi quando eu viajei, né? Quando eu fui pro Uruguai, não foi isso? Quando eu fui pro Uruguai, eu acho que eu tentei fazer lá uma vez, a banheira era muito pequena, decidi nem fazer. Eu tô pensando... Você sente, cara, a energia muda completamente. Eu tô pensando aqui, cabeça de empreendedor e tudo mais, a gente tem que montar uma Ice Factory. Banheiras de gelo que você vai lá, entra e aí tá tudo prontinho, água filtrada. Isso tem, né? Tem uma que eu sigo nos Estados Unidos. Banheira com água Perrier, assim. Cara... Tipo... Mas tem uma que eu sigo, depois eu vou te mostrar. Eu não lembro agora de cabeça. Cara, é um lugar que você vai pra entrar no gelo. E aí eles têm toda a cerimônia de você entrar e tal. Tem lugar pra você meditar, tem lugar pra você respirar. Porque, cara, assim, ó, eu não sei se você falou brincando, mas assim, eu realmente acho que as terapias do futuro vão ser essas. Sim, tá? concordo. Então, eu acho que assim, você vai entrar numa sala e vai tomar uma ayahuasca, cara. Sim. E você vai ficar 6 horas lá e só você, privado, com alguém dando assistência pra você, e você, cara, você vai... Um centro de wellness, né? Centro de wellness, onde vai ter, cara, psilocibina, que é legalizado, vai ter ayahuasca, vai ter gelo, vai ter meditação, vai ter respiração, sabe? Todo esse universo. Sim. Essa daí, que depois eu vou te mostrar, cara, tipo assim, a mensalidade é tipo $1.000. Eu vi já algo do tipo, um site que era alguma coisa, não sei se a gente já tinha trocado algum link sobre isso, de um lugar de um centro de terapias alternativas, meio tech, assim, a vibe da comunicação, mas era isso, eram câmaras de estímulos elétricos. Isso, umas coisas, né? Cara, tudo assim. Aquela imersão, eu esqueci o nome, que é com sal na água, que você entra numa banheira e fecha, e você fecha todos os seus sentidos. Ah, isso é muito legal. Isso tem no Brasil. Isso chama-se depravação sensória. Isso. É banheira de depravação sensória. Isso, e diz que isso tem um efeito ferrado. Existe essa palavra, depravação? Deprivação. Deprivação, desculpa, é isso aí. Porque é o nome em inglês, né? Isso começou nos Estados Unidos. Quem tem uma banheira dessa... Floating tub. Exatamente, é isso aí. Quem começou com isso pela primeira vez que eu vi foi o Joe Rogan. Sim. O Joe Rogan tem uma dessa na casa dele, e aí depois ele começou a fazer o ice plunge, que eles chamam, né? Sim. Cold plunge. Fez dieta carnívora e por aí vai, né? É engraçado isso, né? Esses experimentadores de terapias para trazer mais saúde, longevidade e bem-estar, né? Total. Vamos pro nosso omakase? Vamos pro omakase. O Léo me introduziu no omakase. O que é o omakase, Léo? Você que é de origem japonesa e entende dessa parada direito. Fajuto. A Bruna é mais legítima do que eu. A Bruna é mais legítima. Mas omakase é o menu degustação do chefe.
né, num restaurante japonês onde você senta no balcão e tem uma ordem de pratos que você não escolhe, que é servido pelo chefe, normalmente com sashimi, sushis de vários peixes diversos e tudo mais, mas com a mão do chefe autoral, né? Então é uma sequência. E tem alguns em São Paulo. Você me levou onde? No Shin Sushi, no Paraíso. Que é um cara espetacular, do né? Ken Mizumoto, muito bom ele vende ele é um restaurante bem tradicional japonês, não é o restaurante fancy da moda, mas é o lugar que talvez um dos que mais vai estrangeiros para comer o melhor omakase de São Paulo. Não sei se é exatamente o melhor, mas eu acho que para mim, eu gosto muito, é um dos melhores, né? E ele foi estudar no Japão. O pai dele é o fundador do restaurante, o pai faleceu quando ele tinha uns 18 anos, ele assumiu como sushi man chef, viajou pro Japão, foi estagiário de vários restaurantes famosos lá, aprendeu muito, ele vai todo ano lá para comprar louças novas e tudo mais, e se alimentar de novas referências, volta, mas ele fala que aqui o negócio dele é trazer o sushi tradicional, legítimo, né, do Japão, de tradição e não de inovação, porque tem muitos lugares que são tão bons quanto, né, mas que a proposta como o Kazuo, por exemplo, que é um outro omakase muito bom, que eu fui até com um amigo em comum, o Vini Porto, e com a Ana Júlia, a gente foi no final do ano passado, mas é um omakase mais moderno, com outros ingredientes. Mais ocidentalizado. Super bom, né? Mas eu prefiro o mais tradicional, né? Mas é isso. Então, fica de dica aí aqui, Excepcionais tem dica, cara. Se você é de São Paulo ou vier de São Paulo, tem 2 Shin Sushi, tem Kazuo. Tem o Kazuo, tem o Murakami, né? Que é famoso também, né? que já fui também. São bons. Tem um post, se procurar na internet, no Google, coloca melhores omakasês de São Paulo, OMAKASE, né, de São Paulo, e aí ele vai aparecer um post no resultado de busca de um carrossel de um acho que é Gastronome, um nome do perfil do Instagram, que tem lá os 10 melhores de São Paulo na visão dele, e já é um ponto de partida interessante, assim, para quem quer conhecer, né. Legal. Pra gente fechar, uma pergunta final. Eita, lá vem, hein? Não tinha isso daí antes, A gente veio falando, eu inventei aqui agora. A gente falou basicamente do mundo digital aqui. Quem que pra você no digital hoje é excepcional? E por quê? Caramba, que pergunta difícil, hein? Eu vou falar um óbvio, 2 que eu falei ao longo da conversa, mas eu acho que o Steven Bartlett está fazendo um trabalho incrível em podcast. E até os vlogs dele de behind the scenes, né, onde ele mostra o dia a dia dele, né? Até te mandei pra você ver, porque acho que tem muito a ver com a tua vibe de conteúdo, de você mostrar o seu dia a dia, e ele mostra, né, agenda, deslocamento, reunião, palestra, produção de podcast, né, hacks, treino, né? Eu me identifiquei muito com aquela produção de conteúdo dele, então eu acho que ele tá fazendo um trabalho legal que me entretém, pelo menos pra mim, né? E consumo muitos conteúdos dele e como curiosidade, mas eu acho que ele não é replicável, mas tem, de novo, igual você falou do Pablo Marçal, você pega a parte tática, né? O MrBeast, né? Tá fazendo um negócio muito legal, assim, né? E altas produções, mas talvez um terceiro é o Colin Samir, né, que é o podcast da economia criativa, né? Ele entrevista os principais influencers e tenta desconstruir as boas práticas dos principais criadores de conteúdo. Então, pra gente que gosta, e isso a gente se identifica muito desde sempre, né? Acho que a nossa essência é de curioso, né? Total. E aí a gente tem o drive de pegar essa curiosidade e aplicar, né? A gente tem resiliência para ter disciplina de longo prazo nessa aplicação dos testes, né? Que é aí onde muita gente tem curiosidade, né? Aplica, mas não tem disciplina. Então a gente consegue juntar essas 3 coisas para tentar gerar resultados, né? Total. Cara, você que ficou aí até o final, ó, o Léo, segue ele, @LeoCuba. Com K, por favor, hein? Com K. E ele tem um podcast excepcional que chama-se Talks by Léo. Cara, é um dos melhores podcasts do segmento. E vale a pena seguir, só chama gente incrível, uma pós-produção maravilhosa. Ele que me introduziu nesse mundo e que me provocou, e eu tô só acompanhando ele aqui, seguindo. Você ficou até o final, não se esquece, se inscreve aí, muito importante pra gente, pra você não deixar de receber conteúdos incríveis como esse. Marcelo, obrigado, parabéns pelo espaço,
muito sucesso, tenho certeza que vai te trazer muitos frutos planejados e não planejados, né? Porque isso que é o legal, né? As coisas vão aparecendo a partir do... É o karma, né? A gente planta as coisas positivas, as coisas vêm, e sucesso nessa nova fase aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Fome, né? Bora.